Às vezes a nossa carreira estagna, não tem jeito. Parece que as coisas não vão para frente, a gente olha para os nossos resultados e parece que a gente não cresceu, que a gente não evoluiu. A impressão é que a gente está andando em círculos. E muitas vezes não é por falta de conhecimento, porque a gente até estuda e muito. O fato é que, às vezes, faltam algumas chavinhas que você precisa virar aí na sua carreira para você conseguir sair dessa estagnação. Se você já me acompanha por aqui, você sabe que em todos os vídeos eu falo sobre clareza. Não adianta a gente tentar chegar a lugares se a gente não tem clareza de como a gente vai fazer isso. Então, no vídeo de hoje, eu quero te trazer os 3 segredos para você sair efetivamente da estagnação. Para você conseguir colocar todo esse seu conhecimento em prática, para você conseguir alcançar aquilo que você efetivamente deseja. E o primeiro deles é o planejamento. E eu vou te ensinar a fazer um planejamento de uma forma muito minuciosa. Provavelmente existem outras formas, existem ferramentas, existem metodologias para você conseguir planejar a sua carreira. Mas como nesse vídeo aqui eu quero te passar uma coisa muito prática, eu vou te dar um exemplo muito simples de como você vai conseguir planejar aquilo que você pretende alcançar aí na sua carreira de advogado, certo? Então vamos lá. Como que a gente faz um planejamento? Se eu desejo sair daqui e ir até a porta é o meu objetivo final. Como eu vou fazer isso? Levantando e indo até a porta. Qual é o passo a passo? Eu vou ter que levantar da cadeira, dar passos e ir até a porta. Você consegue entender a minuciosidade, a preciosidade que a gente tem que ter com o passo a passo, para a gente também entender que cada passo dentro do nosso planejamento nos toma tempo, nos custa alguma coisa, ou a gente precisa se relacionar com alguém para conseguir efetivar este passo a passo dentro da nossa carreira? Então, vamos lá, advogada. Vamos dizer que você quer 50 clientes por mês. 50 clientes por mês é o seu objetivo mensal em relação ao seu escritório, em relação à captação de cliente do seu escritório. Você precisa entender como você faz para captar esses clientes. Então, a primeira coisa que você precisa saber é quem são os seus clientes. Como você chega até esses clientes. E depois que você entender sobre isso, você vai planejar o passo a passo. Então, digamos que você quer 50 clientes. Os seus clientes você quer captar através da internet, e para isso você precisa de uma metodologia. E então você vai entender como funciona essa metodologia, o passo a passo da metodologia para você conseguir implementá-la, para você conseguir captar os seus 50 clientes. Se a gente está falando de internet e você quer uma conversão de 50 clientes, você tem que atingir no mínimo, acho que 3 vezes mais que isso, se eu não me engano, depois a gente pensa nesses números, mas é um número muito superior de pessoas que você precisa atingir para chegar até o número de clientes que você efetivamente deseja fechar. A sua comunicação, ela precisa ser assertiva. Você precisa saber com quem você está falando. E é assim que a gente faz um planejamento passo a passo. Você pode usar qualquer tipo de ferramenta que exista para isso. Mas você também pode usar o papel, a caneta ou qualquer outra funcionalidade mais simples aí do seu computador ou do seu celular. Para você conseguir ter um planejamento efetivo, você tem que olhar a sua meta lá na frente e você tem que transformar ela em pequenos passos e até em micro passos para você entender como você vai fazer para chegar até lá. Quando a gente tem esse planejamento, a gente sabe o que a gente precisa fazer todos os dias. Quando a gente vai trabalhar por conta, eu não sei se você é uma advogada autônoma, não sei se você trabalha para alguém, mas o fato é que quando a gente é dona
do nosso tempo, a gente se perder é muito fácil. Ou a gente ficar esperando que as coisas aconteçam, coisa que acontece na maior parte das vezes. A gente espera uma oportunidade, a gente espera o momento certo, a gente fica procurando hackzinhos, diquinhas para as coisas acontecerem, e a gente esquece de colocar a mão na massa. Então, o planejamento é o seu primeiro passo, e é isso que você vai fazer. Você tem que entender a sua área de atuação, você tem que entender o que os seus clientes estão procurando, você tem que entender como você vai captar esses clientes, como que você vai chegar até os seus clientes, e depois você vai estabelecendo micro passos. Então, digamos que você quer fazer uma postagem que atraia o seu cliente, certo? Então, assim, o que você vai escrever, quando você vai postar, qual rede você vai usar, onde, quais são as redes que seus clientes estão, como que você vai fazer para propagar essa mensagem, até essa mensagem chegar ao seu cliente. Aí o seu cliente chegou, qual vai ser a abordagem que você vai ter com esse cliente, o que você vai usar com esse cliente para esse cliente fechar efetivamente um contrato com você, para você marcar uma consulta com esse cliente, certo? Então, são micro passos que a gente precisa dar para a gente conseguir alcançar o que está lá na frente, certo? Então, a primeira é planejamento, é essencial. O segundo fato que pode estar ocorrendo é em relação ao ambiente de crescimento. Muitas vezes a gente está num ambiente que não é propício para o nosso crescimento. O que eu vou falar aqui aconteceu comigo e eu vou dar de exemplo para vocês. Então, quando eu abri o meu escritório, meu primeiro escritório foi na frente da casa dos meus pais. Montei ele, né, bonitinho, tinha minha mesa, tinha minha cadeira, tinha meus quadrinhos, tinha um monte de coisa lá, meus livros, meu certificado. Então, montei um escritório lá todo bonitinho, era bem iluminado, tinha a salinha de espera, tal. E o fato é que aquele ambiente, ele não era o ambiente mais propício para atrair os meus clientes. Primeiro, que era num bairro, né, onde não passava muita gente ali pela rua. O ambiente de casa, ele é um ambiente mais íntimo, então, por muitas vezes, estava lá atendendo alguém e estava acontecendo alguma outra coisa lá para dentro da casa. A gente recebia visitas inesperadas, né, no meio de consultas. Então, o ambiente no qual a gente se insere, ele influencia muito, certo? E não é só o ambiente físico. O ambiente mental, ele também precisa estar muito preparado para tudo aquilo que a gente está buscando na nossa vida. Num outro vídeo, a gente pode vir aqui e conversar só sobre ambiente. E o que eu vou te dizer, só para dar uma resumida a respeito disso, é que nós criamos o ambiente no qual a gente deseja se inserir. Então, depende muito das pessoas que a gente está seguindo nas redes sociais, daquilo que a gente está lendo, daquilo que a gente está ouvindo, o que está minando o nosso crescimento, o que você precisa eliminar da sua comunicação, do seu círculo de influência, que não está te propiciando esse crescimento, quais são os pensamentos que você tem, o que te limita em relação interna que não te permite sair dessa estagnação. A gente tem muitas crenças em relação a dinheiro, a gente tem muitas crenças em relação a vendas, a gente tem muitas crenças em relação à comunicação, a gente tem medos, a gente tem receios, a gente muitas vezes sabe o que fazer, mas não consegue fazer aquilo que é necessário, e tudo isso vai criando um ambiente, tanto mental quanto um ambiente físico que vai dificultando cada vez mais o crescimento. Por isso que estar perto de pessoas que incentivem, que estimulem o crescimento, que incentivem o conhecimento, são lugares muito mais propícios para a gente conseguir se desenvolver, certo? Só que todo esse desenvolvimento depende também do nosso pensamento crítico, certo? Da gente realmente entender aquilo que a gente está buscando da nossa vida para saber se aquela pessoa está nos influenciando de uma forma positiva ou está só nos manipulando. No vídeo passado eu falei um pouco de influência e manipulação,
E então a gente tem que ter esse pensamento crítico. Como é que a gente cria esse pensamento crítico? Quando a gente cria clareza daquilo que a gente quer e daquilo que a gente está buscando, dos nossos valores, do que é importante, da nossa causa no mundo e do que a gente pretende alcançar diante de tudo isso, certo? Então, o primeiro é o planejamento, o segundo é o ambiente e o terceiro está muito ligado com isso que eu falei agora, que são as relações. Me diga com quem você anda que eu te direi quem és, né? Por óbvio, tem aquela expressão pessoas tóxicas, se afasta e tal. Eu não gosto desse termo. Eu acho que todas as pessoas têm problemas na vida. Às vezes a gente pode ser essa pessoa tóxica na vida de alguém também, quando a gente não tem essa percepção de quem a gente é e daquilo que a gente causa na vida do outro, mas o fato é que a gente nutrir relações positivas que incentivem, que estimulem o nosso crescimento e o nosso desenvolvimento é um ponto positivo para a gente conseguir sair da nossa estagnação. Dentro disso, a gente também pode falar do network, que é você conhecer pessoas com as quais você pode se relacionar profissionalmente com elas, com troca de experiências, até em ambientes um pouco mais seguros, onde você pode falar ali, né, dos medos, dos problemas que você está enfrentando, mas a gente manter relações, né, com outras pessoas profissionalmente e não ser aquela advogada reclusa de dentro do escritório, que quando vai para os lugares vai sozinha, né? Nunca convida ninguém, ou às vezes até quando é convidada acaba não indo, mas que não conversa, não se comunica, não busca, não se vende, né? Não se mostra. Isso pode estar influenciando muito também na sua estagnação. Então, gente, o que eu queria trazer para vocês hoje, e os vídeos eu quero trazer eles de forma bem direta, porque isso a gente consegue estudar um pouco melhor dentro das mentorias, entendendo qual que é o medo e os problemas específicos de cada pessoa. Os vídeos eles vão ser de forma mais diretas e mais práticas para vocês conseguirem aplicar isso no dia a dia. Então, só fazendo uma recapitulação: planejamento, meta grande, meta pequena e metinhas menores ainda, né? Micropassos que você precisa dar para alcançar aquilo que você deseja lá na frente. O segundo é o ambiente, então eu quero que você olhe para o seu ambiente, eu quero que você... Tem uma coisa que eu falo para os meus mentorados, que é assim: você olhando para você, você se contrataria, né? Tanto na questão estética, quanto na questão física, visual, mas na questão mental, na questão de comunicação, daquilo que você consegue passar para os outros, na autoridade que você consegue passar, no como você explica as coisas. Tem um vídeo aqui que eu falo, né, como fechar contratos com maestria, para você entender a forma de conduzir uma reunião. Então, assim, você se contrataria, né? Tirando toda a parte do conhecimento que eu sei que você tem, porque a gente tem esse conhecimento, a gente estuda demais, mas muitas vezes a gente não consegue passar isso para aquela pessoa que a gente deseja que contrate os nossos serviços. Então, você se contrataria olhando para o seu ambiente, olhando para aquilo que você passa para as pessoas, porque isso é uma outra coisa muito importante. Às vezes a gente tem uma visão de nós que é a visão mais romantizada, né, do nosso eu mais perfeito. Eu não sou assim, eu não faço isso, ou eu faço isso, ou eu já fiz várias vezes, já tentei de diversas formas, e quando a gente vai ver, tentou de uma ou duas, e tentou só uma vez, né, não retentou, né, não refez aquilo que precisava refeito. Então, será que essa percepção que a gente tem de nós é a percepção que a gente passa para os outros? Essa autoridade que a gente pensa que a gente tem, será que a gente consegue passar, né? Eu acho que eu me comunico muito bem, mas será que você consegue se comunicar mesmo, né? Você é uma pessoa flexível, em outro vídeo a gente vai falar sobre flexibilidade também, mas entender, né, esse seu ambiente, aquilo que você está passando, e mudar também o nosso pensamento. A palavra da moda é mindset.
né? A hora que você muda ele, a hora que você vira as suas chavinhas, que você começa a perceber algumas coisas na sua vida, você fala, opa, peraí, aqui pode ter coisa errada e aqui eu posso melhorar, né? A pergunta que norteia todas as pessoas que conseguem ter bons resultados como eu posso fazer isso ainda melhor, né? Se tá ruim, como é que eu posso melhorar? Se tá bom, como é que eu posso fazer melhor ainda? Se tá extraordinário, como eu posso fazer diferente para transformar isso numa coisa maravilhosa? Então, ter esse olhar mais crítico, mais perceptivo a respeito daquilo que a gente está passando, né? Da comunicação que a gente está tendo em relação ao outro, como que a gente está fazendo a nossa mensagem chegar até o mundo, até aquelas pessoas que a gente realmente deseja atrair para o nosso trabalho, certo? E o terceiro são as relações. Então, estar em lugares, estar com pessoas, não ser a advogada reclusa de dentro do seu escritório, que não estabelece relação, que não estabelece comunicação, orgulhosa, que não consegue pedir ajuda, que às vezes não sabe como pedir ajuda. Então, como que a gente consegue mudar tudo isso, né? Estando em lugares, mudando também essa chavinha de que você precisa ser sozinha, de que você precisa carregar esse piano nas costas sozinha, e que outras pessoas elas podem ser incluídas nas suas relações, na sua rede de apoio, para você conseguir sair efetivamente da estagnação. Então, relações são extremamente importantes quando a gente está se sentindo estagnado, certo? Se você tiver interesse, provavelmente para os próximos dias eu vou criar um grupo no WhatsApp ou no Telegram, não sei ainda, para começar a reunir e a gente fazer essa rede de apoio de advogados, para a gente trocar ali, né, as nossas figurinhas e começar a estabelecer novas relações, certo? Se você gostar dessa ideia, deixa um ok aqui embaixo, um eu quero, ou qualquer coisa nesse sentido que assim que tiver, eu te aviso e você vai ser uma das primeiras a entrar lá e a gente vai conseguir trocar algumas figurinhas, tá bom? Então, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, eu espero que eu tenho tentado trazer questões mais realistas, coisas que a gente pode efetivamente aplicar na nossa vida, porque às vezes não adianta a gente vir só com a teoria, né? A teoria ela é muito bonita, e na prática, como é que a gente faz? Como é que a gente usa tudo isso? Então, os meus vídeos, eu vou tentar trazer, na medida do possível, a maior praticidade possível para a gente conseguir aplicar no nosso dia a dia. Por quê? Porque muitas vezes a gente sabe, mas a gente não faz, certo? Então, espero que você tenha gostado e a gente se vê no próximo vídeo.